Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A caridade nunca chama a atenção para si. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mensagem para o dia 27 de fevereiro. As boas obras. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está no céu. Mateus 6, 1. Jesus, em seus ensinamentos, mais de uma vez salientou a importância dos seus discípulos fazerem caridade sem tocar o sino em torno de si para chamar a atenção. A caridade nos aproxima do que Deus é em essência, amor. Mas para isso, o gesto caritativo deve ser gratuito, da mesma forma com que Deus nos trata. Se a caridade busca enaltecer o nome de quem doou, então não é caridade. Se a caridade busca a recompensa, por menor que seja, então não é caridade. Hoje em dia, de forma triste, muitas pessoas ajudam as outras com o intuito de se promoverem. Isso não é errado, pode ser feito, mas não se deve chamar de gesto de caridade. Palavra-chave: caridade. Como assim que ajudar alguém não pode ser chamado de caridade? Bem, primeiro, existe uma diferença entre caridade e filantropia. A caridade, ela é exercida por um cristão porque ela é uma virtude teologal. Ela nasce do nosso relacionamento com Deus e ela acontece por causa do nosso relacionamento com Deus. Ela se concretiza por causa do nosso relacionamento com Deus. A ação filantrópica, a pessoa vai, normalmente são instituições, são organizações, eles ajudam para ter algum tipo de benefício, tipo isenção no imposto de renda ou uma diminuição e tal. Isso pode ser visto dessa forma. Também gasta-se um tempo, emprega-se energia no ato de procurar quem precisa de ajuda, sim, no ato de ajudar a pessoa, né? Procura, ajuda e faz propaganda. Então, parece que não visa a pessoa que é filho de Deus. Parece que visa mostrar para os outros o que está sendo feito. Então, tem uma autopromoção diante disso. Mas não vou ficar me apegando a isso. Inclusive, quem é cristão católico sabe que tem determinadas organizações de filantropia, sim, mas que a igreja condena e que o cristão católico não deveria se envolver. A igreja de Jesus Cristo, a igreja tem 2000 anos de existência. Não cabe a nós bancarmos os adolescentes que não é mais criança, mas ainda não é adulto, e que questiona tanto e que quer saber tanto, só que são questionamentos vazios. A pessoa adulta, a pessoa já madura, diferente de uma adolescência ali que quer se rebelar, quer mostrar que não é mais criança, mas também não é adulto, ele questiona, mas
São questionamentos mais vazios, sabe? Não é aquele questionamento de, ah, mas como assim? Peraí, eu vou procurar saber como que é isso. E vai às fontes. Porque assim, vamos supor que você sabe, né, ficou sabendo que houve um desentendimento entre mim e uma outra pessoa. Aí, a grosso modo, você pode olhar e falar, ah, mas a outra pessoa lá é tão gente boa. Eu achava que a Adélia era gente boa também, mas se ela teve uma encrenca lá com aquela pessoa que eu sei que é gente boa, ah, então a Adélia não é o que eu pensava. Você acha que isso foi uma análise correta? Não. Primeiro você precisa identificar se realmente você precisa saber o que é que realmente houve, para você entender se você precisa ou não se posicionar. Muitas das vezes não tem nada a ver com você e você nem precisa gastar o seu precioso tempo, porque sim, o tempo é muito precioso. Talvez você perceba que não tem nada a ver com você, você não vai ajudar, não vai contribuir de forma nenhuma, então por que que você tem que gastar seu precioso tempo em se inteirar a respeito? Porém, se você tem algum tipo de proximidade e pensa que seria bom ajudar na resolução e você tem como ajudar na resolução desse problema, dessa treta entre essa pessoa e eu, então você ouve a pessoa, você me ouve, e aí você vai fazer uma análise do que essas duas pessoas estão falando. Se for possível, colocar essas duas pessoas juntas, para que as duas conversem, para que a gente perceba o que uma diz, o que a outra diz e a gente analisar. Mas, de novo, primeiro julgue se isso é necessário. No caso da igreja, no caso da nossa vivência religiosa, a igreja tem 2000 anos de existência. Então, tudo que foi feito lá nos primeiros séculos foi transmitido. E quem veio no século V não pegou uma igreja crua que acabou de nascer. Não, quem chegou no século V sabe que tem 4 anos de história. Então ele não precisa revisar tudo, porque tudo foi feito com critério, tudo é feito com muito critério. Então, se a igreja se posiciona de uma forma, de uma determinada maneira, é porque houve todo um estudo a respeito daquilo. E nós, enquanto filhos da igreja, enquanto corpo da igreja, nós temos que entender que a cabeça da igreja, que é Jesus, é na cabeça que está o cérebro, é na cabeça que está o entendimento. Ao corpo, basta seguir os comandos. Se nós tivermos essa humildade, a gente para de frescurinha, de criar desculpas amarelas para continuar no nosso comodismo e não seguir os mandamentos. Dito isso, caridade. A caridade, ela nos aproxima de Deus. Por quê? Porque foi por Deus, por amar a Deus, que nós entendemos a necessidade de ajudar os outros. E não é ajudar quem eu quero ou quem eu conheço. É ter um desprendimento, é ter uma humildade, é ter uma vontade de sair de mim mesma para ajudar os outros. E quem são os outros? Os outros são os outros. No gesto de caridade, nós temos muitas coisas que nós podemos fazer. Desde sim, pegar um trocado que está no bolso e entregar a uma pessoa que está pedindo sim, com desapego, sem julgar se o outro vai ou não fazer um bom uso daquilo. Porque, gente, se eu me esconder naquela ideia de cachaça, ele pega dinheiro para comprar cachaça. Será que é uma verdade sobre o outro ou sobre mim, que sou avarenta e não consigo abrir mão do meu dinheiro?
Ah, mas quando a gente doa uma marmita para a pessoa, ainda ontem uma pessoa falou para mim, eu estava voltando da escola, tinha levado meu filho, aí ela falou, olha ali, apontando para um resto de comida que eu nem identifiquei direito o que que era. As pessoas perdem, aí a gente ajuda, ah lá, tá no lixo. Falei, você está falando de morador de rua? Aqui na nossa cidade, infelizmente, está tendo muito. Eu rezo, peço a Deus para que os políticos tenham uma ação política, porque os políticos eles conseguem fazer algo que muitas vezes a gente não consegue fazer, porque eles têm mais mecanismos, têm uma ação social, tem, enfim, é uma estrutura muito maior do que uma pessoa sozinha. Mas aí eu olhei e falei, é de morador de rua que você está falando? É. Eles pedem e depois joga assim. Gente, primeiro, a minha parte é o desapego. Então eu não vou falar, ah, não vou, ao invés de dar para essa pessoa aqui esse dinheiro, essa marmita, eu vou usar para mim com outras coisas. Imagina só, se eu encontrar 30 pessoas ao longo do mês, quanto que eu não vou gastar? Então aí a pessoa mostra um apego material. Outra coisa, o que que a pessoa faz com o que você doou, aí é problema dela. Porque assim, quando eu dou alguma coisa, é Deus que está vendo. Se essa pessoa faz ou não um bom uso, Deus está vendo também. E algumas incompreensões. É, a pessoa comeu e aí ele se satisfez. Essas pessoas, elas estão acostumadas a comer pouco, né? Conforme a pessoa vai emagrecendo, e a gente vê nas ruas, as pessoas não são obesas, moradores de rua não são obesos. Então, eles não têm aquele estômago que é elástico tão grande assim para comer, 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 comer. E outra coisa, a pessoa comeu. Ela vai guardar onde? Andando nesse sol quente do jeito que tá? Sim, porque a pessoa, o morador de rua, está sem geladeira. Não sei se você está ligado nesse assunto. Então, não gastar tempo com isso. Outra coisa, vocês acham de verdade que uma pessoa que está em situação de rua, que muitas vezes entram para os vícios até como válvula de escape para sair dessa realidade que dói tanto, você acha que ela tem mesmo noção do que ela deve fazer com o resto de comida? Ou que ela ganhou alguma coisa e quando ela abriu não é palatável para ela, não dá prazer no paladar. Você acha mesmo que ela precisa comer? E, de novo, o que ela faz é problema dela. Faça a sua parte. Porque normalmente, e olha para você ver como são as coisas. Normalmente, se eu não fizer, não porque ele vai gastar em cachaça, não porque ele é um drogado, não porque não sei o que, não sei o que. Aí eu uso essas desculpas. Não contente em ter os meus apegos, em julgar a realidade alheia, eu ainda vou sair procurando discípulos. Ó, não ajuda não. Isso, povo? Não. Teve uma vez que aconteceu isso e isso comigo. Não, e não sei o que, não sei o que. E esse povo é só cachaça. Além da pessoa fazer de uma forma egoísta, que ela não se doa, que ela se nega à caridade, que ela não permite que os olhos dela vejam que pode ser Jesus ali testando a sua fé, a sua caridade, o seu amor. Porque ali, naquele irmão que mora na rua, tem também um filho de Deus. Ou vocês acham que os filhos de Deus são só os limpinhos que moram no apartamento lá no quarto, quinto andar? Não, não, todos somos.
Todos somos criaturas de Deus. E como Deus gastou o tempo dele sonhando e nos criando e nos confeccionando, porque a Bíblia nos diz que Deus nos confecciona no útero de nossa mãe. Por isso que o encardito tem tanta sede no aborto, porque se Deus põe a mão para fazer, ele quer ir lá para desfazer. Então essa é a assinatura do bicho ruim. Deus faz, ele quer desfazer, ele quer destruir aquilo que Deus faz. E às vezes ele quer destruir lá no início, lá no ventre das mãezinhas. Então, pessoal, se Deus está o tempo todo operando nas realidades, ele sonhou comigo e ele sonhou com cada pessoa e ele vai agir na vida das pessoas conforme elas dão espaço, conforme elas abrem os seus corações. E é triste de ver que uma pessoa que se nega a ajudar as pessoas menos desvalidas, menos favorecidas, desculpa, as pessoas menos favorecidas nessa vida, essa pessoa ainda levanta uma bandeira para que outras pessoas também não ajudem. Ela quer colocar caraminhola na cabeça das pessoas. Então, entendamos. Você já se viu numa situação dessa? Você já se imaginou perder a família, perder os bens materiais, não conseguir pagar o seu aluguel, não ter outra alternativa a não ser ir morar nas ruas? Você acha que o psicológico dessa pessoa tá bom? Você acha que o emocional dessa pessoa tá bom? Tem o mínimo de razoabilidade? Não tem. Então eu não posso julgá-la da mesma forma com que eu sou julgada. E aliás, quando é comigo, eu dou uma maneirada nas regras, né? Ah, eu não fiz porque eu estava cansada. Ah, eu não fiz porque aquele R$ 10 que estava ali era para mim tomar um sorvete ali embaixo. Ah, eu não fiz. Então, para mim sempre tem desconto, mas para o outro não tem desconto. Para o outro sempre tem acréscimo. Mas também é um cachaceiro, mas também é um vagabundo, mas também é um. Para o outro sempre acréscimo e para mim sempre descontos. Por quê? Porque eu não conheço a realidade do outro, porque eu não me coloco no lugar do outro. E aí, dedos acusatórios. E as mãos que eram para estender, que se a gente for olhar bem, e se a gente for sincero, Deus nos abençoou com tanto que a gente poderia doar uma parte, porque a gente não usa tudo. Tem muitas coisas na nossa vida e nós temos que tomar cuidado que hoje nós somos muito convidados, muito facilmente nós somos convidados, gente, muito facilmente nós somos convidados ao consumismo, a ter muitas camisas, muitas calças, muitos vestidos, muito isso, muito aquilo. E se a gente fosse bem sincero, a gente não é centopeia para precisar de 100 pares de sapato, a gente não precisa de tantas roupas assim, a gente vai se acostumando a esse consumismo e aí cada vez eu preciso mais, e aí cada vez menos eu posso ajudar o outro. E isso é caridade, é ter essa consciência que eu não preciso ter tudo, porque necessariamente se eu tivesse tudo, o outro não teria nada. Então, o cristão ama a Deus, ama a si mesmo e precisa amar o outro. Esse amor para Deus é vertical, mas o amor ao irmão é horizontal e um não deveria acontecer sem o outro. Porque se eu só amar as pessoas por elas mesmas, e eu acho isso bem difícil de acontecer, porque tem os irmãozinhos aí que só Jesus na causa, né? Como que eu iria amar as pessoas com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com os meus defeitos e com as minhas limitações, se não for Deus nos ligando, nos interligando?
Então, cuidemos para que a nossa ação não seja um exibicionismo, não seja para se mostrar, não seja para se vangloriar. O cristão que segue a Cristo, ele faz por amor a Deus. Porque Deus toca no meu coração e não necessariamente eu preciso sentir o toque de Deus para ajudar uma pessoa. Ele já falou. Falou uma vez, está falado. Qual é a mãe que gosta de ficar repetindo as coisas? Nenhuma. E os pais menos ainda. Os pais já falam menos, né, com os filhos. Deus já deixou o mandamento de amar uns aos outros. Quem ama ajuda, quem ama cuida, quem ama auxilia naquilo que é preciso. Então não precisa ser falado o tempo todo. Não são todas as vezes que eu vejo uma pessoa em situação de necessidade, que precisa de ajuda, que Deus tem que tocar o meu coração. Não! Você sabe que é para fazer isso. Não espera Deus ficar pedindo também. Porque muitas vezes a gente não pede, Deus vai lá e faz. Ontem à noite, quando você estava prestes a fechar os olhos, você pediu a Deus que queria acordar no dia seguinte? Ou você só falou para ele que ai, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, é roupa para lavar, é aquela passeio, é aquela obrigação, aquela ida não sei aonde. Você contou para ele as suas obrigações, mas você não falou. Então, Senhor, eu sei que é o Senhor que me deu a vida e que me sustenta. O Senhor me dá mais um dia? Porque amanhã eu tenho umas coisas aí que eu quero fazer. Você falou isso? Não. Mas Deus te deu mais um dia. Então não é tudo que nós lembramos de pedir. E não é tudo que Deus precisa ficar repetindo todos os dias. Amamos a Deus e amamos aos irmãos. Amamos aos irmãos porque amamos a Deus. Sem tocar sino, sem holofotes, sem querer se vangloriar que é você com o seu bom coração. Com o nosso coração a gente vai ajudar aqueles que a gente gosta e não vai ser todo dia. Agora, por amor a Deus, mesmo que eu não sinta vontade, mesmo que eu não tenha apreço por aquela pessoa, eu vou fazer, porque Deus está naquela pessoa. Aquela pessoa é um filho de Deus. Deus gastou o tempo dele, embora que ele seja eterno, mas o tempo de Deus também é precioso. Ele gastou tempo sonhando com aquela pessoa, projetando aquela pessoa, confeccionando aquela pessoa no útero da mãe dela, segurando a vida daquela pessoa por N situações. A vida daquela pessoa poderia ter sido ceifada a qualquer momento e Deus a preservou até aquele momento que você a encontrou. Porque aquela pessoa continua sendo preciosa para Deus. E como que eu amo a Deus e não cuido das coisas dele? E quais são as coisas de Deus? Os filhos dele. Para mim, o mais importante é o meu filho. Gosto muito das minhas coisas materiais. Louvo e agradeço a Deus por cada uma das que eu tenho. Mas a mais importante de todas é meu filho. Para Deus não é diferente. O planeta todo é importante porque é a criação dele, o universo todo foi ele que criou. Com as suas belezas, com as suas diferenças, com a sua singularidade, com as suas características. Mas para Deus, o mais importante são os filhos dele. Amemos a Deus e busquemos respeitar os filhos dele. Busquemos, peçamos a ele a força de amar os filhos dele. Os filhos dele não são fáceis, a começar por mim e por você. Nós não somos fáceis. Mas Deus quer que todos os filhos dele sejam amados. Por isso, eu me amo, porque eu sou filha dele. E por isso, eu busco amar quem está à minha volta. E amar, espero que você não tenha esquecido. Amar é desejar o céu. É estar junto do amor. E Deus é amor.
Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.